Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And we have the best times, no matter what we do. I love the nighttime because it rains every day. I know you're not fine when you say you're okay. So follow me and we'll find something more than this light. 'Cause I love the nighttime. 'Cause I love the nighttime. E aí, Adelmo, beleza? Boa tarde. Boa tarde, meu Adelmo filho. Souza dos Santos. Pode tirar a máscara, né? Já era pra ter tirado, Alan. Mas tem que mostrar um pouco que a gente usa máscara, Ah, tá no tá distanciamento e tal, entendeu? Você falou uma coisa engraçada de máscara, né? Essa forma de mascaração chata. E eu notei que tem um estudo de Oxford, Harvard, esse nome que a gente fala... A gente consegue falar. Na verdade, mostrando que a gente já sabe que máscara sufoca a gente. Rapaz, né, que eu descobri isso na íntegra. Eu senti isso. Só nem de estudo. Não, Eu vivenciei isso. Quer dizer, a Oxford, Harvard dizer isso, que já sabe. Rapaz, você é inteligente, você vai. É verdade. Ô Araújo, deixa eu lhe falar.
Rapaz, você também. Não, espero que termine logo esse estudo, porque eu já não uso ela, né? É Assim, verdade. eu não vou ser hipócrita. Você sabe que eu quase que não uso, né? A pandemia não me viu máscara. Deixa eu lhe falar, a gente vai falar que assunto hoje, Alan? Hoje nós vamos falar o que significa aceitar Jesus. Rapaz, é pano pra manga. É pano pra manga. Logicamente, existem, vamos dizer assim, várias escolas, né, teológicas, Sim, né, sim. que falam sobre esse assunto, várias opiniões diversas, Sim, controversas e tal. Né? Eu uso um versículo da Bíblia para dizer que é assim, Certo. outro usa o mesmo versículo da Bíblia para dizer que é assado, Certo. outro usa o mesmo versículo da Bíblia para dizer que é cozido. Então, você vê que isso é algo realmente que é pano pra manga. Ó, deixa eu jogar logo um Vá. problema aqui. Vá, diga aí. Disseram que você Sim. já sabe que é. Aham. Que você falou que não pega muitos bases, mas você aprendeu há algum tempo atrás com esses teólogos, né? Certo. Aí, mas pera aí rapidinho. Sim, tá bom. Mas eu quero, assim, já de antemão explicar o seguinte. Você vai dar sua opinião, né? Certo. Mas eu vou dar a minha. Vá, fica à Vou vontade. fazer igual aquele Vaitral, viu? Meu canal, minha Zé. O povo fala o que eles quiserem lá. Verdade. Mas assim, Alan, vamos supor. Aham. O que eu vejo, na verdade, aí nesse comentário, não é que você seguiu o comentário de alguém, é porque a Bíblia realmente vai ter poucas linhas de pensamento. É verdade. Agora, assim, os argumentos vão ser diferentes, Eu entendo. né? Então, já para sobre esse assunto, vou botar aqui pra turma ver, Alan, o nosso slide aqui. Certo. Vamos lá, eles vão ver, dar uma visualizada aqui agora. Então aí tá lá. Como eu lembrei já que esse programa aí, você tá protagonizando, né? Só que nesse eu vou falar alguma coisinha. Certo. Mas a base do programa é mais você falar mesmo. Tem você, tem um Wallace também que a gente sempre... Certo. A gente faz uma versão dessa, porém, com mais polêmica com o Wallace, né? Que o Wallace ainda quer que eu faça com eu, você e ele. Aí Vixe, cria um problema. Aí Né? bem complicado. Ainda mais na ordem especial, o Wallace ainda virtual, confusão. Aí é confusão mesmo. Né? Mas o tema tá lá, o que significa aceitar Jesus, né? Então Pronto. a galera já viu, tá a Delma e a Alan aí. Então, Alan, vamos voltar aqui. Vamos lá. O que é isso aí? O que significa aceitar Jesus? Então comece aí. tem Pronto. introdução. Primeiro, deixa eu voltar um ponto que você falou de uma... quando nós gravamos um vídeo, né, Uhum. um áudio, nós nos expomos, Sim. estamos, né, Não, dizendo, olha, se pronunciem, Claro. seja a favor, seja contra. Por mais que eu não goste, mas esse ato de você se expor, você está dizendo, ó, critiquem, Sim. falem sim. mal, falem bem, diga alguma coisa. Sim. Existe pelo próprio aplicativo, né, no YouTube Sim, lá, a pessoa sim. comentar. Não, Sim. olha, eu não concordo com isso, eu concordo e tal. Foi diferente. Tive amigos que vieram até a mim pessoalmente. Acho isso legal, entendeu? Pode apanhar logo. Mas graças a Deus não foi. Aí um amigo meu, pode dizer o nome dele? Pode, né? Pode. Pode. Marcos Messias Silva, pastor Marcos Messias Silva. Sim. Pronto. Meu amigo, irmão em Cristo, Gente boa ali. gente boa, me chamou e disse assim, ó, irmão Araújo, eu discordo do que você disse em relação a você não ser assessorado por livro, por artigo, por nada. Certo. Sempre somos assessorados por alguém. Certo, vai falar Então- tudo na vida. Parei assim, pensei e disse, você tá certo. Você tá certo. Talvez faltou eu explicar isso melhor. Realmente eu sou assessorado. E a principal assessoria é o Espírito Santo. Não é verdade? Então assim, eu fui assessorado pela Bíblia. Eu li a Bíblia, né? Eu orei a Deus, né? Certo. Então fomos assessorados pelo Espírito Santo. E com certeza eu li algum outro material Sim. que não julguei bom ou não achei legal, mas que de certa forma me achou dizer, ó, por ali eu não vou. Já tinha uma divisa. É verdade. Então por isso eu quero agradecer ao pastor Marco Messias, meu amigo, Certo. pela consideração importante, e eu aceito, né? Muito obrigado. Voltamos lá, o ponto. Certo. Vamos lá. O que é aceitar Jesus? E tema Eu gosto de contar a história. Vá, né? conta a história. Antes de contar a história, dizer que hoje estou camisa branca. Sim, qual o problema? Todos os vídeos que eu vejo, eu estou de camisa azul, um azul escuro, um azul claro. Eu falei, você cara só tem essa camisa? Então eu já vim com a branca, mas ele tem mais uma. Mas ele não acompanhava a época que você usava só aquela verde da branca e a Mas amarela. que Jesus foi transforma. Um ano inteiro. O ano inteiro. Faculdade, era igreja, era pra casa. Jesus transforma. Sim, aquela camisa fez o quê? Jogou fora já?
Rapaz, deram sumiço, acho que eu não deixava eu vestir. Mas eu evangelizava. Jesus transforma na camisa. Sua mulher jogou fora aquela camisa. Jogou, vou deixar eu vestir. Quer dizer, não tá combinando, eu falei, não quero saber. Eu quero mostrar que Jesus transforma. Era um amarelo com azul, um amarelo com verde, um amarelo com preto, mas eu queria vestir a camisa Jesus transforma. Olha, mas aquelas camisas tem uma lembrança ruim do seu passado de roupas do vovô. Que parecia que era dos outros. Oh, então, aquelas camisas grandonas, assim. Rapaz, quando eu vejo minhas fotos antigamente, lembre, a gente vai gravar sobre o que significa ser Jesus, mas eu não consigo parar de fazer das do quadrão. Mas quando eu vejo minhas fotos, aquelas camisonas que o homem batia aqui, aqueles folgadona, aquele negócio. Parecia que eu tava vestindo a calça do meu pai. Mas agora eu dei uma corrigida, né? Sei lá, eu não sou a pessoa pra falar de moda. Né? Mas melhorou. Melhorou. Não, mas aquilo ali não precisa de moda. Ali você olhando mesmo que tava fora. Não é moda. É pelo menos a pessoa vestir assim que fique apresentável, entendeu? É verdade. Mas hoje deu uma melhoradinha, né? É verdade. Mas vamos lá, voltando pro nosso tema. O que é aceitar a Jesus? Por que isso? Diga aí. Adelmo, nós somos cobrados, né, eu vou aqui dizer sobre a questão religiosa, né? Certo. Que nós, quer queira, quer não, fazemos parte de alguma religião. Claro. Né? Com certeza. Eu sou batista, o outro é adventista, o outro é assembleia, com todo respeito dizendo o nome das religiões. O outro é essa ou é aquela. E essas religiões, principalmente as evangélicas, né? Me parece que a Igreja Católica agora também está com essa cobrança sobre evangelismo e tal. Me parece, não tenho certeza. É verdade. Mas me parece. Mas as evangélicas, né, cobram-se muito sobre o evangelizar. Nós precisamos evangelizar. É verdade. Irmão, você evangelizou quantas pessoas esse mês? Você tem evangelizado, Adelmo? Você está evangelizando, Alan? Vocês... tal. E quando nós vemos em alguns evangelismos, aqui eu não vou dizer o mérito, se é certo ou errado, se ele está fazendo certo, está fazendo. Não, estou dizendo isso. Estou falando o seguinte, o que nós constatamos é que alguém está passando com algum tipo de problema, alguém diz, olha, aceita Jesus como Salvador. Pronto. Como se... resolvesse tudo. Pronto. Aceite Jesus como Salvador. Inclusive, isso aí é várias críticas do próprio catolicismo sobre essa questão. Só isso aceitou Jesus? Aceite Jesus como Salvador. Não, rapaz, se você aceitar Jesus, sim, né, tal, muito bem, tá certo. E a questão, eu gostaria de trazer elucidar, né, essa prática nossa, né, de falar sobre aceite a Jesus. Você tem que aceitar Jesus como Salvador. Mas alguém diz assim, eu já aceitei. Ele está no meu coração, eu já aceitei Jesus. Sim. Aí a pessoa diz, não, mas você tem que aí começar... Eu acabei de dizer que eu já aceitei e você está procurando o que aí agora? E aí? Não, é porque você tem que dizer isso, é porque você tem que... E aí fica naquele negócio assim, mas eu estou fazendo o quê? Então, de fato, o que é aceitar a Jesus? Primeiro, a gente entender que é um homem. Certo. O homem, na minha perspectiva, certo. Na maneira que eu leio a Bíblia, que eu examino a Bíblia, o que é que eu percebo? Primeiro, eu sempre gosto de pedir desculpa, não, porque parece que eu estou fugindo, mas não estou fugindo, só para chegar no ponto. Certo. Deus criou tudo. Sim. Nós somos não somos evolucionistas. Não. Somos criacionistas. Acabou. As coisas evoluíram a partir da criação. Sim. Criou, depois criou, vai se evoluir. Não, até isso é uma imbecilidade. Mas a partir da molécula não foi criada. Acabou. Por que conversa? Conversa besta. Então, assim, houve o Big Bang que nós não concordamos, beleza. Mas quem criou a Good lá para explodir? Sim. Primeiro teve que criar a Good para explodir. Então, primeiro vem a criação, para depois... Tudo bem, logicamente, quem for evolucionista e tal, vai... Tudo bem. Problema. Não tô preocupado com isso, não. Mas vamos lá. Vá. Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Isso. Então, Deus criou o ar, Deus criou a terra, Deus criou o mar, criou os mares, criou os rios, criou as florestas, criou tudo. Certo. Depois que Deus cria tudo, aí chega em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz... façamos o homem, certo, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quê? Para que ele administre tudo o que eu fiz.
para que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e não sei o quê, e tal, e ele ia responsável por dar nomes. Ele iria administrar tudo. Olha, Ou então seja, aquela ideia que o homem não ia fazer nada, ia ficar Não. lá, isso não Não existe. não existe. Pelo texto Não. bíblico já disse que ele ia Exatamente. O trabalhar. pecado veio trazer isso. Mas o homem, trabalho é desde da criação, já nasceu o trabalho. Então, assim, o homem agora, ele é responsável para, como é que se diz? Através do homem, Deus ser glorificado. Certo. Nessa administração, o homem era fechar com chave do ouro a sua criação. Certo. Agora, o homem vai administrar, ser mordomo da criação de Deus, refletindo a sua glória. Certo. Pronto. Tudo bem. Esse era o homem. Certo. Aí, resultado. Gênesis capítulo 3, né? Versa sobre a queda do homem. Certo. Não é isso? Porque no capítulo 2, quando Deus criou tudo, assim, nós, quando digo nós, né, a maioria nossa, nós sabemos que tem aquela discussão do arminiano, Sim. né? Mas eles se encontram no final. Isso aí é. eu vou até falar nisso aqui sobre isso daqui a pouco. Certo. O defende livre-arbítrio, predestinação. Mas não, que besteira aquilo ali tudo bem. deles. Mas instaurou-se ali um livre-arbítrio. Sim. De tudo aqui vocês podem tocar. Menos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo. Certo? Né? Do fruto do conhecimento do bem. Porque do dia que dela comer, certamente morrereis. Isso. Certo? Tudo bem. Pronto. Ali o homem foi colocado sobre ele esse livre-arbítrio. O que é que o homem fez? Né? Eva, ela comeu do fruto. Por que comeu do fruto? Porque justamente a árvore que não era para ela ir, ela foi. Sim. Tinha, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Tinha 30 árvores com frutos lá e tinha uma que não podia ir. Certo. Então, quer dizer, tinha 30 que podia ir e uma que não podia. Não é verdade? Isso. Ela foi lá e foi, eu vou para que não pode. Tem alguma coisa lá que eu quero. Eu quero lá. Então, assim, mas como é que é esse processo? Trazendo para o lado humano, porque, lógico, a Bíblia, ela não vai esgotar todas as histórias, Claro. porque não é esse o palco, não é essa a essência bíblica que nós vemos. Ela tem um espinho dorsal e ela não vai contar de tudo, contar tudo sobre Eva, contar tudo sobre Adão, contar tudo sobre Adão, sobre Caim, senão não ia ter livro para gente, e se tivesse ninguém lia. Então, assim, mas trazendo para o lado humano, o que é que nós percebemos? Aqui, Eva andava no jardim, Certo. mas toda hora ia lá e ficava admirando aquela árvore. Claro. E deve ser bonita a árvore. Olhando e tal, chamando a atenção. Daí, justifica o motivo pelo qual a serpente, né, figurando ali o diabo, Certo. como é que se diz? Ludibriou ela. Seduziu, obrigado. O pecado da sedução. Seduziu para que ela comesse. Por quê? Trazendo para o lado humano, para isso acontecer comigo, eu fui uma vez, olhei, e rapaz, não. Na segunda vez eu fui lá, olhei de novo, não, você é doido, não, posso não. E aí saía. Mas eu fui lá de novo na terceira, e aí tem uma hora que eu vou fraquejar. É verdade. Não é verdade? Aquele menino malino que olha ali, não sei se eu pego, vai lá e pegou. Então, o homem cai da presença de Deus. Quando o homem cai da presença de Deus, tanto a carne humana foi amaldiçoada, apóstolo Paulo versa sobre isso em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Certo. As obras da carne, certo, não é do diabo, as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, dissensões, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Gálatas capítulo 5, versículo 19. São os males que a carne humana adquiriu por causa do pecado. E a terra foi amaldiçoada com espinhos e abrolhos. Não foi isso? Isso. Pronto. Cardio, sei lá, tem uns nomes e outros nomes científicos, mas deixa pra lá. Espinho e abrolhos. Então, o homem caiu da presença de Deus. Pronto. Quando o homem caiu da presença de Deus, o que ocorreu? Agora o homem teria que
lutar para conquistar suas coisas. Certo. Não foi isso que aconteceu? Foi. O texto diz isso. Né? Agora, o homem vai ter que trabalhar do suor do rosto dele. Certo? Porque tudo era plantado, estava tudo pronto. Não, agora ele vai ter que cavar a terra, botar a semente, para a gente nascer e plantar, ele esperar nascer, tal, tomar sol, tomar chuva e tal, ele ia ter que se virar. Os animais que eram para abate, ele vai ter que lutar com o animal agora. Sim. E tal, então tudo desregulou. Aí a mulher agora ia ter dor para conceição, ia ter dor para ter parto. Né? E o desejo da mulher é ser para o marido. Sim. Né? Como a Bíblia diz. Pronto, aconteceu tudo isso aí. Adão e Eva. Certo. Né? Adão e Eva pecaram, mas decidiram, olha que coisa importante, decidiram seguir a Deus. Certo. Eles decidiram continuar com Deus, mas só que o pecado já estava instaurado. Certo. O que aconteceu? Tiveram 2 filhos, tal. Logicamente, se for contar toda a história, é um livro desses livros que esses escritores inventam. Dessa grossura. Então, mas Caim, aí você conhece, nós conhecemos o contexto, não quero cansar os ouvintes. Certo. Já é 3h45, Adão, agora vou aqui. Nesse contexto, quando o homem caiu da presença de Deus, afastou-se de Deus por causa do pecado, né? Foi expulso do paraíso, 2 querubins com espada flamejante ficaram para impedir que eles entrassem, para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Todo esse processo aconteceu. O que ocorreu? O pecado instaurou-se. Certo. O homem agora é pecador. O pecado, o homem não peca, o homem está no pecado. Certo. Então, e por isso peca. Então agora essa carne humana, né, é pecaminosa. Nasceu Caim e Abel no pecado. Certo. Resultado, nós sabemos do contexto em que Deus pediu as oferendas, as primícias. Certo. E aí Deus atentou para a primícia de Abel e criou aquele ciúme, já outro pecado, para Caim, vai lá e mata Abel. Certo. Pronto. O que ocorreu? Começou agora a raça humana se proliferar, certo? A partir de como, Alan? Como foi que eles se proliferaram? Não sei, a Bíblia não diz. Mas a gente pode ter uma ideia de que tiveram outras filhas lá e aí, irmão com irmã, e aí lá e foi crescendo e tal. Mas é uma ordem de Deus que é para fazer isso. É para fazer. Crescer, pronto. multiplicar. Se multiplicar. Então, assim, e aí foi crescendo e tal. Resultado. Chegou um ponto, quando nós chegamos lá em Gênesis, capítulo 4, joga pertinho, né? Gênesis capítulo 4, você percebe na leitura do texto que se passaram muitos anos. Sim. Que ele conta tanta geração, eu falei, não é possível que só foi uma folha só uma folhinha. Uma folha não, uma metade de uma folha, né? De um lado, o outro, o cara já passou 1000 anos. Aí há uma supressão, né? Porque não tem condição de esgotar toda a livro história. De revelação, não é de história. Exatamente. Então, assim, o que ocorreu? Começou a instaurar que eu chamo, se alguém já chamou, me desculpe, mas eu chamo, porque não foi aquele lugar nenhum, de efeito sanfona. Certo. Ou seja, o momento tá bom com Deus, o momento tá ruim. Aquele abre e fecha. Certo? O povo tá bem com Deus, daqui a pouco tá ruim. Tá bem, tá concentrado, depois tá relaxado. Então, chegou um momento em que sumiu o nome de Deus. Sim. Aí, lá na frente, Enos, que é da família de Sete, da linhagem de Enoque, foi que voltou na verdade, Enos que gerou Enoque, né? Isso aí. Se eu tiver errado, a gente vê depois a gente vê. 7, né? Aí voltou a procurar o nome de Deus. Mas depois disso, esse efeito voltou. Então, Deus que criou tudo e que criou o homem, certo, para a manifestação da sua glória, para que o homem cuidasse de tudo aquilo que ele fez. Ele estava perto de ocorrer o seguinte: não ter um representante de Deus aqui na Terra. Certo. O povo começou a proliferar como se não existisse Deus, não existisse um Criador. Certo. E aí foi que lá na frente, Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão. Né?
Abraão, Gênesis capítulo 2 primeiro, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que te mostrarei, tal. Certo. Veja onde eu fui para poder o que é aceitar Jesus. Sim, Pronto, sim. então olha só. Dito isto, o que ocorreu? Nasceu, né, esse povo que representaria Deus, né? Os certo. hebreus, futuramente os judeus, né, que Sim. representariam Deus. Então, por conta disso, teria aqueles que não representariam. Sim, com certeza. Gênesis capítulo 6, por exemplo, diz: viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si a que escolhesse. Então disse Deus: não contenderá mais meu espírito no homem, porque ele é carne, porque ele também é carne, e seus dias serão 120 anos. Ou seja, eu entendo aí, esses 120 anos, justamente a duração que seria para construir a arca, Sim. né, por Noé. Né? Certo. Né? 120 anos é a duração que construía. E esses filhos de Deus, filhos dos homens, os filhos de Deus seriam os da linhagem de Sete, e os filhos dos homens da linhagem de Caim. Certo? Não tem nada a ver com anjo. Tem uma outra teoria, tem uma mas teoria, porque o livro de Enoque abre isso aí, mas a gente não vai não vou entrar nisso. nisso aí, porque eu tenho o seguinte: se um anjo possui alguém, é por possessão. Sim. Então, ele só é possuído se é um anjo caído. O anjo caído é demônio. Então, o anjo não é possuído. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 22, de que, no contexto em que perguntaram a Jesus que uma mulher tinha um marido, o marido morreu, não teve filho, aí o irmão casou, não teve filho, e aí foi casando, quando chegou o sétimo, casou com a mulher, não teve filho. Aí perguntaram a Jesus, os fariseus e saduceus: e quando elas morrer? Quando for para o céu, ou para a glória, Puxa. de quem será o marido, visto que os 7 a possuíram? E Jesus disse que eles estavam sem entendimento. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque nós, quando formos para o céu, seremos como os anjos, que não temos sexo. Nós não casamos e não demos em casamento. Porque não temos, é um ser assexuado, não tem órgão sexual. É espírito, né? É espírito. Então, assim, por conta disso, então, os filhos de Deus não podem ser anjos. Se ele não tem... Então, mas deixa, isso aí é outra conversa. Não vou entrar nisso agora. É só pra a gente contextualizar. Pode falar agora. Pronto. Falando. Aí, resultado. O homem começou a se agigantar, esquecendo-se de Deus. Certo. Beleza? O homem começou a agigantar-se. O volume começou a ficar muito grande das pessoas que estavam desistindo, ou esquecendo de Deus, ou nem tendo conhecimento de Deus. Como se Deus não existisse. Certo. A prova disso é que, para eles, o sol era que era Deus, a lua, a chuva, não sei quem, e tal. Certo. E tantos deuses que a gente cansa de ler na Bíblia, tantos deuses, Dagon, Baal, não sei quem, tantos deuses que eles inventavam, porque, para eles, o Deus tinha que ser palpável, tinha que ser visto, tinha que ver, tocar. Então, essa é o grande problema. Então, quem é o homem? O homem é este ser criado por Deus que distanciou-se de Deus por causa do pecado. Certo. Quando o homem nasce, ele já nasce em pecado. Certo? Não tendo pecado, mas nasce em pecado. Né? O homem, a criança, já nasce em pecado. Então, só que quando eu ouço muito essa expressão, eu nunca vi isso na Bíblia, mas eu ouço muito essa expressão por os pastores, a idade da razão. Certo. A idade da razão. Podemos ter algum texto que a gente chegue a esse conhecimento, mas... Não tem, é porque Jesus falou assim, seja como as crianças. Pronto. Eles fazem uma... Então, a idade da razão... ou seja, aquele momento... Não tem razão de nada. Em que momento que nós temos conhecimento dos nossos feitos, né? De que aquilo pode me ajudar ou pode prejudicar alguém. A mim ou a outro. Pode ajudar a mim ou a outro, ou prejudicar a mim ou a outro. Quando eu tenho conhecimento desses atos, nós já entendemos de que ali se instaura a aptidão para o pecado. Certo. Então, assim, a questão... Então, o que é aceitar Jesus? Para culminar. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Eu sou pecador agora e eu tenho que aceitar Jesus. Ou melhor, não sou pecador agora, sempre fui.
Não, tô falando Não, assim, assim, a gente partindo do pressuposto isso. lá que a criancinha, Isso. assim, segundo a visão secular, né? É. Ela não peca nem nada, saiu da razão, tem 7 anos, Pronto. e agora o- ela peca. O que isso significa? Ela tem que aceitar Jesus. O que é isso? Vamos lá. Aceitar a Jesus é aceitar os seus ensinos. Certo. Puro e simples. O que é aceitar a Jesus como Salvador? Aceitar os seus ensinos. Por que nós temos muitas dificuldades com isso? É porque não se tem ensino. Certo, certo. Aceita Jesus, vira as costas e larga você lá. Tá bom, eu aceito. Mas você aprendeu o quê? E se nós analisarmos a Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, que no contexto Jesus está ascendendo aos céus depois de haver ressuscitado Certo. e passado aqui 40 dias com muito infalíveis provas depois de ter ressuscitado. Atos capítulo 1 nos diz sobre isso aí. E ele mandou que todos fossem para o Monte das Oliveiras e lá deu essa grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Certo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando eu digo assim, ó, aceite a Jesus como Salvador, eu estou pedindo para você se converter. Certo. Né? Você se converter não à religião, né? Você se converter a Cristo. Isso significa dizer que você vai aceitar os ensinos de Cristo. E o que é aceitar os ensinos de Cristo? É que os ensinos de Cristo falam sobre toda a vida humana, política, Certo. religiosa, Moral. econômica, moral, espiritual, de tudo isso, Jesus fala em seus ensinos. De maneira nenhuma, Jesus nos ensinou a nós desobedecer às autoridades. Certo. Certo? Quando, no contexto lá, quando perguntaram a Jesus sobre a questão do pagamento de tributos, Certo. eu não concordo. Tá caro, tal. Mas o que é que eu posso fazer? Eleger, Isso aí. né, deputados, vereadores, senadores que realmente representem o povo. Sim, sim. Vocês Entendeu? escolheram errado, vão comer isso aí. Jesus não é se meter nessa O governo merece, o povo merece o governo que tem. Sim. Não, tá caro, não vou pagar, não. De quem é a cara e a esfinge? De quem é a cara e a esfinge dessa moeda? César. Então, dê a César O que é de César? e a Deus Que o que era é um de Deus. imperador, né? Exatamente. Não confunde muito quem é César, Exatamente. Um Né? Não é imperador. um deus, não. Não, imperador. de maneira nenhuma. Um imperador. Então, ou seja, eu vou pagar meus tributos, eu vou arcar com minhas responsabilidades perante o governo, eu vou servir, eu vou fazer o serviço militar, eu vou tirar o título de eleitor, eu vou tirar meu CPF, eu vou regularizar meu CPF, eu vou pagar meu imposto, eu vou pagar o leão que me mordeu, o leão que eu falo... Imposto de renda. Imposto de renda, que você trabalha muito nessa área, eu vou pagar o imposto de renda. Ou seja, eu vou cumprir, mas eu vou dar a Deus o que é de Deus. Aí, e se referindo às ofertas. Né? Certo. E essas ofertas, não necessariamente dinheiro, apenas dinheiro. Não é verdade? Mas os dízimos, as ofertas, né? A minha adoração a Deus, né? O meu cuidado com o próximo. Ou seja, tudo isso está envolvido. Certo. Né? Jesus ensinou a respeito do relacionamento. Certo. Então, um relacionamento, tudo isso é sobre o que é aceitar Jesus. É isso. Certo. Não aceito não. Por mim, eu meto a mão na cara dele. Um exemplo. Estou dando um exemplo. Então, assim, se eu aceitei a Jesus como meu Salvador, ou seja, se eu aceitei os seus ensinos, ele me ensina dizendo o quê? Aquele que te bater na face, oferece-lhe também a outra. Aquele que quer que você ande 1 milha, ande 2. Aquele que te ofender, você peça a ele perdão. Certo. Então, isso é aceitar Jesus. Também, versa também sobre a questão da política. Também. Por quê? Se nós analisarmos os políticos bíblicos, Sim.
Porque político, eu falo no sentido daquele que trabalha com a polis, com o povo. Administrar a cidade Administrar a e cidade do povo. Isso aí. Nós temos José, Sim. teve Daniel, não é verdade? Sim, era grande político. Grande político. Estadista, que a gente chama hoje em dia. Pronto, agora eu pergunto, quando esses... Moisés... Então, sim. quando... E aqui, se eu parar Josué. aqui... Josué, se eu parar para pensar aqui, a gente vai ter muitos. Mas para a gente não fugir, né, já dá 4 horas, olha só. Por exemplo, Daniel. Daniel, ele não prospectava nada. Certo. Tudo o que ele conseguia era por meio de Deus. Certo. Daniel chegou a ser príncipe, um dos 3 príncipes Sim. do rei Dario. Daniel, capítulo 6. Certo. Não é isso? É um cargo político ou não é um cargo político? Trabalha diretamente com o povo, com a polis. É um cargo político. Né? Agora, de que forma ele chegou ao poder? De que forma José, do Egito, chegou a ser governador? Né? E o governador lá não é o contexto daqui. Sim. Porque aqui nós temos um governador da Bahia, um governador do Paraná, um governador de lá, um governador de cá. Nós temos 26 estados e uma unidade de federação, né, que é Distrito Federal. Nós temos 26 governadores, não é isso? Isso. Não, tem também no distrito. 27. Pronto, 27 governadores. Não sei nem pra que tem lá um... Não, mas deixa lá. Temos 27 governadores. Só que José, naquela época, ele era o segundo. É como se ele fosse o vice-presidente. Sim, sim. O vice-rei, sei lá. Né? O vice-imperador. Primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Né? Então, de que forma ele chegou ao poder? Não querendo estar no poder. Você vê que engraçado, né? Ele não beijava aquilo. Mas o que é que ele queria fazer? Obedecer a Deus. Certo. O negócio dele era obedecer a Deus. Isso fazendo com que ele tivesse ganhos ou percas, ele queria servir a Deus. Né? Percas no sentido material. Certo. Então, não, percas no sentido material. Não, se você servir esse Deus aí, eu vou lhe matar. Não, me mate, eu vou servir. Me mate, mas eu não vou apostar pra ninguém. Pronto, corajoso. Então, assim, rapaz, a gente foge um pouco, mas não fugir, não. Certo. Então, o que é aceitar Jesus? O que significa aceitar Jesus? Significa dizer aceitar os seus ensinos. Então, quando algo acontece comigo, né, por exemplo, eu fui ofendido. Certo? Fui ofendido. Então, se eu fui ofendido e eu aceitei Jesus, em que sentido? Eu aceitei os ensinos de Jesus. O que é que eu vou fazer? Eu posso fazer o que Jesus disse. Mateus capítulo 10, ele diz assim: sejas prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Certo. Se eu preciso resolver alguma coisa, eu vou resolver. Sendo prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Eu não vou perder a característica de ovelha. Certo. De um servo. Inclusive, eu posso ler um texto aqui? Pode, mas deixa eu só entrar aqui em um questionamento. Eu vou para lá, vou para cá. Não, fica tranquilo. Vá. Assim, as pessoas, porque eu tenho esse dom de só me perguntar coisa que é ruim de responder na hora. Mas também eu sou ignorante às vezes e respondo do jeito lá. Vamos supor. Me perguntaram, Adelmo, como é que eu posso aceitar Jesus? Aqueles pastores chatos ficam me aceitar lá naquela mesma hora que eu tô ali na igreja. Se eu não sei nem quem é Jesus ainda. Certo. Porque lá no fundo, tem um fundamento algumas coisas. Que assim, ele não aprendeu coisa de Jesus em meia hora, Alan, de culto. A pessoa não aprende de 30 anos, às vezes não vai aprender de meia hora. A gente vê as coisas que Jesus ensinou, tá no nosso código genético, porém precisa ser resgatado de lá pra cá. E eu separei rapidinho aqui. Abre aí você, que eu não sou igual a você, não memorizo nada. Certo. Vá. Eu só sei que é João 12, 48 ou 50. Lê aí pra mim. Evangelho. Eu só gosto desses negócios. Né? Vamos logo esclarecer aqui para os ouvintes que eu leio muito pouco essas cartas. Certo. Eu gosto dos livros dos profetas, dos outros e os evangelhos que ele está dizendo. Amém. Não tenho nada contra a interpretação de Paulo dos outros, mas eu gosto de puxar esse assunto. Você já sabe, né? Mas eu falo que Paulo corrobora, né? Então, sim, mas tudo bem. Mas eu quero que você diga aí. Lucas capítulo 12. Não, João evangelista. Desculpa. João capítulo 12, 48 a 50. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado
essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai o tem dito. Certo, mas lê o início de novo aí do 48. Só pra gente pegar esse... Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Pronto, dá uma paradinha rapidinho. Certo. Porque assim, ó, eu levo tanto esse caso aí como o caso de João. Deus tem raiva de homem orgulhoso. Sim. Por ele ter criado o homem e o homem querer ter um tupete, digamos assim, uma afronta direta a ele. Porque Deus sabe que Deus não é menino, ele sempre soube como ia fazer, ia pecar. Certo. E eu digo isso com base em Gênesis. Quando Caim tá lá e Abel ofereceu o sacrifício, você até puxou no início, Certo. ofereceu o sacrifício. Mas Deus falou bem assim: se você fizer como eu te mandei, será que eu não vou aceitar? Isso, falou com Caim assim. Mas Caim, por ele próprio, ele não quis fazer daquele jeito. Ele não se arrependeu. Perfeito. Porque eu visualizo essas histórias. Eu sempre estou dizendo que dentro do Evangelho, eu falei até com ela, tem história truncada e que se a pessoa não for bom de português, for a turma agora que é aprovada porque chegou a idade, elas não vão entender nunca. A Bíblia é história truncada. Certo. Vamos supor, Deus já tinha ensinado como era o ritual. Certo. Ele não quis fazer, ele quis dar uma modernizada. Certo. Mas mesmo assim, quando Deus viu que ele errou, Deus ainda falou assim: se você fizer bem, eu vou aceitar. Então ele esperou agora um arrependimento do Caim. Muito bem. Não é isso? Perfeito. Perfeito. Aí quando Jesus... E João Batista, João o Batista, né? Que a gente tem que lembrar que o João, que é Yahonan, que eles chamam direto lá, é um nome simples, que sempre existiu, Verdade. mas esse aditivo que foi incluído no nome Incorporado dele, né? pela João, prática do batismo, e está em Mateus capítulo 3 primeiro, na Almeida Corrigida Fiel. que o batismo também é a mesma coisa de aceitar. Você tá, é verdade. Você tá entendendo? É, perfeito. Que quando eu falo assim, vou me batizar, não é porque eu tomei banho em água nenhuma, não, gente, né? Verdade. Isso aí é uma tolice, alguém falar isso aí. Verdade. Assim, as igrejas usam como um ato público de fé, né? Falar assim, olha, ele aceitou aqui, todo mundo tá vendo que ele aceitou. Certo. Ele agora, assim, o que eu acho que às vezes as pessoas confundem nas igrejas, e que a gente precisa também deixar claro, é o seguinte: quando você se batiza em uma igreja, você está dizendo que está aceitando o ensinamento dela, a doutrina dela, e que vai cooperar com ela. Perfeito. Tá entendendo? Perfeito. Não é com João Batista, porque não foi ele que ele batizou. É a igreja que está lhe dando aquela autoridade naquele momento Certo. ali. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, quando Jesus fala dessa questão, lê aí o início do 48, só para você entender onde vai chegar. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Pronto. Agora eu vou em aceitar e rejeitar. Primeiro, o erro talvez esteja em a gente querer que a pessoa que não recebeu ainda a palavra o aceite ou rejeite. Porque para a pessoa rejeitar alguma coisa, tem que conhecer ou aceitar. Perfeito. Uma prévia de um rejeitamento. Isso é uma tolice, a gente tola que faz isso. Né? Os à toa da vida, né? Mas eu preciso receber o ensinamento. Amém. E esse ensinamento eu posso rejeitar ou não. Por que tem que receber ensinamento? Porque Jesus, ele é uma materialização de um ensinamento. Jesus é uma palavra. O ensinamento de Deus, que é a palavra, ela se tornou material, se tornou corpórea. Amém. Mas a gente tá, quando a gente fala que está citando Jesus, na verdade, está citando os ensinos que Deus está mandando. Amém. É verdade. É por isso que Jesus fica muito preocupado. Eu falei no passado que há uma preocupação. Falei com o Wallace, a gente vai falar aqui esse texto. Nosso vídeo é muito polêmico, você vê lá depois. Que a turma fica assim, você é unicista? Gente, eu não estou preocupado. Quem acha que eu sou unicista ou alguma coisa, eu não estou preocupado com isso. Deus é a plenitude. Pronto. Deus pode ser 3 ou 1000.
Se a visão humana precisou de deixar a Trindade, não tem um problema com isso. Nem eu. Tá entendendo? Perfeito. Abraão foi lá e encontrou 3 pessoas. Desde que a pessoa entenda que ela é um sacrifício, né? Que ali tá o Deus, a divindade está próximo. Porque assim, ó, em primeiro lugar, o problema todo é falta de leitura mesmo. Como eu falei, analfabeto, você falou, não, funcional. Funcional. Mas vamos supor. Abraão está num lugar que é sagrado. O texto já disse que o lugar é sagrado. Eu não preciso ficar procurando nada. Abraão está nas árvores sagradas de Manre. Então é um lugar que a divindade passa. Primeiro ponto tá aí. Eu não preciso nem adivinhar nada. Certo. Se não fosse nada sobrenatural, a árvore não era sagrada. Você tá entendendo? Tô entendendo. Então Abraão estava ali, naquele território. E ele esperou ali e a divindade passou por ali. Ele visualizou e reconheceu. Ah, não, como é que ele reconheceu? Poxa, gente, você usou esse termo. Se Abraão saiu de uma terra, ele ouviu uma voz. Verdade. Ele não saiu assim, eu vou ali. Vou ali. Eu vou ali na praia. Não, Abraão saiu daquele território de Babilônia ali próximo, daquele de Uza ali do Caldeu e tal. Veio pra onde a voz estava guiando ele. É claro que ele reconheceu a voz, gente. Será que ele é surdo? Quando aqueles 3 vêm de encontro, ele reconhece imediatamente quem é. Agora, ficou mais prático, didático, montar aquela estrutura, claro. Quem não conhece essa escritura judaica não vai entender, mas só que tem que entender que quando o Abraão chega ali, ele visualiza quem é Deus, ele faz o quê? Ele faz coisa que você for ver no Levítico, é as medidas dos pães. Falou, Sara, pega ali 3 medidas disso, pega óleo, azeite disso. Gente, ele tá dando a medida das coisas que faz no sacrifício do santuário. Aí ele fez isso. Fulano, pega lá o boi, o melhor boi, no vídeo lá. Ele pegou o novilho que não tem defeito, mandou cortar no meio como faz o sacrifício e assou para Deus. Então, em outra linguagem, na linguagem espiritual, vamos mudar isso aí direitinho. Abraão reconheceu quem mandou ele sair. Certo. De lá, da terra da parentela dele, que é o dos caldeus. O dos caldeus, isso. Ele está lá no território das árvores sagradas de Manre. Certo. Que é o lugar que a divindade passa. Certo. Ele esperou e ela passou ao encontro dele. E ele foi ali e fez o quê? Ele agora fez o ato de humilhação. Ele foi lá, recebeu, lavou os pés, fez a comida lá e ofereceu a eles. Então, os ensinamentos de Jesus, como eu estou falando, você aceitar Jesus, ou ser batizado também, como o João Batista fez, é tudo uma questão de aceitar a palavra de Deus. Amém. E Jesus veio trazer essa palavra agora. Eu também concordo com as pessoas que me indagam na rua. Adelma, só que meia hora, pastor... Eu até falo, não, gente, mas ele faz esse apelo, porque não é só você que está lá, né? Tem gente que está 1 ano frequentando, que já ouviu, que acompanha. Então, quando fala de aceitar, dessas pessoas que já ouviram, que já têm um conhecimento de Deus. Gostei de ler um texto depois aqui, se terminar. Certo. Então, é essa questão. Então, eu estou aceitando ali a Jesus, eu estou aceitando ali o ensinamento que ele vai trazer, porque se eu não aceitar agora, eu vou ser condenado. Termina de ler esse 48... Já tem quem eu condene. Já tem quem eu julgue, né? Vê o 49 rapidinho aí, para você ir pro seu texto. Eu quero ler alguns textos aqui. Sim. Para corroborar isso aí, certo? Certo. João capítulo 12, versículo 49, não é isso? Isso. Diz assim, 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Sim, é por isso que eu mais o Wallace nós falamos num vídeo, que a gente não está preocupado quem acha que a gente é uma coisa ou outra, porque nesse sentido aí, os textos deixam bem claro que Jesus, ele não assumiu uma autoridade de que ele poderia fazer as coisas atropeladas que o Pai mandou. Não, maneira nenhuma.
Tá entendendo? Não, É por não. isso que na hora da gente trazer até esse exemplo da Tina, tem que ter um pouco de cuidado pra gente não ficar... Até tem irmãos que falam assim, Jesus falou de tal época, tal coisa, não tem... Não, Jesus não tá ali naquela palavra, foi Deus que falou. Tá entendendo? Tô entendendo. Foi Deus mesmo que falou, para. Não tinha se materializado aqui não. Jesus poderia estar lá, mas ele não Mas tá... quem falou foi Deus. Mas foi Deus que falou. E Amém. Deus falou que ele tem essa preocupação dele falar só o que o Pai mandou. Então isso quer dizer que Jesus só veio relembrar as pessoas os parâmetros que Deus já tinha ensinado antes. Pronto, então Vá. deixa eu lhe dizer. Lembra que eu falei? O que é aceitar Jesus é aceitar os seus ensinos. Sim. Quando eu digo assim, aceita Jesus como Salvador, vira as costas e vai embora. O cara, mas eu aceitei, eu sou bom, eu faço isso. A pessoa fica meio voando. Com Na verdade, certeza. sem saber o que significa isso. Certo. Então, mas olha só, Mateus capítulo 3, como nós estávamos dizendo, João ou Batista, Sim. né? Quando eu falo João ou Batista, eu não estou frisando aqui religião batista, não é Não. isso. Né? É aquela pessoa específica. Isso, para não dizer assim, ele está falando dos batistas. Não, Que tô falando tinha isso. vários João. É. Não só tinha aquele. Olha só. Naqueles dias, apareceu João Batista, né? Certo. Porque aqui na Almeida Corrigida Fiel, na Almeida Corrigida Fiel diz João o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Certo. Esse reino dos céus é Jesus, Sim, certo? sim. Já chegou. Sim, sim. Ele diz, porque este anunciado pelo profeta Isaías que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. No versículo 5, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Certo. Versículo 7. E vendo ele, ou seja, e vendo João o Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira Da futura? ira futura. Pronto, essa parte aqui que eu acho interessante. Quer dizer, não só essa, todo, mas eu gosto de frisar essa parte. Quem vos ensinou? Sim, sim. Eu sou um garoto nasci de um berço de ouro ou no berço de barro. Ou sem berço. Eu sem berço. Aí, resultado, os meus pais me ensinaram que o correto é ser da região islã, por exemplo, Certo. ou ser budista, Certo. ou ser do espiritismo, Ou ser do cristianismo. ou ser do cristianismo, ou ser evangélico, ou ser quem quer que seja. Certo. Muito bem. Quando eu trago o nome destas religiões, ou instituições, ou seitas, como queira chamar, tirando o cristianismo, que para mim não é seita, eu não estou falando delas, estou dizendo de algo que pode ocorrer, uma possibilidade. Né? Certo, certo. E aí, quando eu completo minha maioridade, nascendo os dentes, aprendendo aquilo ali, eu vou dizer que aquilo é errado? Não. Para mim, aquilo é o certo e eu vou dizer e eu vou defender com os dentes, porque naquilo eu fui ensinado. Certo, certo. Então, João Batista diz assim, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Daí, Adelmo, o motivo pelo qual das curas, das manifestações que haveriam, porque as pessoas eram ensinadas de uma forma. Certo. Agora, iam ser ensinados no padrão de Deus. Sim. Mas como é que eu ia dizer que aquilo que você aprendeu durante 20 anos está errado? Tinha que ter algo para chamar a sua atenção. Sim, sim, entendo. Tinha que ter algo para mostrar de que tudo aquilo era errado. Entendeu? Então, não sei se você concorda, mas Concordo. ou alguém pode discordar, mas está entendendo aí? Entendi. Então, aí agora, o que ocorre? João Batista diz a ele, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E que ira é essa? Sim, qual é? João 3,36, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 12. Eu posso ler aqui? Vou ler o texto aqui? Pode. Rapidinho. Olha só. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Isso. Diz assim.
Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Evangelho, aqui foi Cristo que falou. Sim. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Primeira epístola de João. Aqui já não é o... Que não é mais evangelho. Não é evangelista. É o mesmo João, mas não é o evangelho, né? Capítulo 5, versículo 12, diz assim: quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Certo. Ok? Ele não tem a vida. Então, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, ele está dizendo o seguinte: quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não crê, além de não ter a vida, a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, todos os homens estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem para a sua glória, para que Deus fosse glorificado através dele, né? E o homem caiu da presença de Deus, pecou, afastou-se de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 1. Sim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Ou seja, os meus pecados que me afastam de Deus. O pecado que me afasta de Deus. Então, o que ocorre? Quando o homem, a ira de Deus permanece sobre o homem que está longe de Deus. Certo? O homem está longe de Deus. Mas quando o homem crer em Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. O versículo 11 diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, que aceitaram, né, aceitaram os seus ensinos, converteram-se a eles. Isso. Olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Amém. Então, perceba que agora eu aceitei a Cristo como Salvador. Por conta disso, olha o que aconteceu. Atos, capítulo 11, versículo 26. Aconteceu uma coisa lá em Antioquia, na cidade de Antioquia. Nós conhecemos, mas vamos ler o texto. Lê aí, que eu não lembro de qual. Mas vai dizer, não, ele está inventando. Não, ó, Atos, capítulo 11, versículo 26, diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Louvado seja Deus. E ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Sim. Eles foram chamados cristãos. Então era reunião anual. Porque durante um ano eles ensinavam sobre Cristo. Então, aí ele fala assim, ali são cristãos. Porque realmente eles estão vivendo o que eles estão ensinando. Eles vivenciavam isso, Adelmo. Então, o que é aceitar a Cristo? É se parecer com Cristo. Olha, logicamente, eu não vou aqui dizer que nós vamos ser semelhantes a Cristo em todos os aspectos. Sim, sim. Não, homem nenhum vai ter condição para isso, pelo fato do pecado. Mas nós fomos justificados pelo próprio Cristo, né? Apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, né? Nós imitarmos a Deus. Então, enfim, sermos imitadores de Cristo, como filhos amados. Então, assim, imitar, não é ser igual. Né? A gente não vai ter condição de ser. Certo. Né? Então, assim, mas eu vivenciar a Cristo. Então, olha só, uma coisa que Cristo fez que é difícil me fazer, mas ele deu exemplo. Né? Porque quando Jesus está sendo crucificado, Evangelho de João, capítulo 19, Evangelho de João, Lucas, capítulo 23, né? No 19 eu lembro que tem esse versículo. No 23, Lucas 23 eu não lembro. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele está sendo ofendido. A pessoa que está ofendendo ele está deliberando perdão. Então, veja que grande ensino, véio. Que grande ensino que Jesus nos dá. Então, hoje,
nós que temos mortes por brigas drúxulas do trânsito. Certo? Ontem eu não presenciei uma briga, mas presenciei um princípio. Mas graças a Deus que não teve. Melhor, né? Eu moro na beira da pista, como assim dizer, não sei, na beira da rodagem, da BR. E aí, rota de fuga. um carro vem ultrapassando o outro. O carro da frente estava acelerando. O carro de trás deu seta para ultrapassar ele no lugar proibido, que não pode ultrapassar. Certo. Né? Eu sou motorista, mas não dirijo, mas alguma coisa de trânsito eu conheço. Ou seja, não tinha aquela linha pontilhada, ele não podia ultrapassar ali. Era faixa contínua. Ele ultrapassou indo em cima de uma ladeira, que vai dar acesso a um declive. Obrigado, Adelmo, pela palavra linda, bonita que você falou. Resultado, o cara deu seta e o carro fazendo zoada e não saiu do lugar, não conseguiu ultrapassar, porque o da frente tinha mais força do que ele no motor. Aí o cara da frente viu que o cara ia se embolar, que estava vindo um caminhão lá para cá, segurou, deu uma freadinha no carro dele e deixou o cara passar. Quando o cara que estava passando, ficou com raiva. E aí xingou o cara que estava na frente, na mão dele, certo, seguindo. E isso e aquilo, e braço, e querendo parear na pista contrária para discutir com o cara. Que ele queria cortar e acabou. Pronto. Eu falei, vai morrer, porque o caminhão vai vir bater nele. O cara parou ainda para frear. Para ele passar, ele freou junto para xingar o cara. E aí, resultado, passou. Por que eu trouxe essa situação? Cara, um problema, uma briga esdrúxula dessa é motivo de muitas guerras, sangue em trânsito. Por quê? O coração de uma pessoa como desta, né, que pode até dizer que é crente, que é evangélico e tal, como nós vemos por aí, pode até ser eu, né? Num desse carro. No momento em que o sangue esquenta e ferve, aí é o momento de você recordar de que você possui em você, né? Você não tem na mão, está em você. A palavra está em você. Quando alguém aceita Cristo, né? Não é aceitar carregar a Bíblia para cima e para baixo como se fosse desodorante. Ou seja, por mais que ele carregue a Bíblia, né? Papel, celular, até onde quiser que seja. Mas que ele usa desodorante. Por favor, use. Axé, né, Adel? Axé, sei lá, herbíssimo. Ele tem que estar com a palavra nele. Neste momento, com certeza, evitaria muitas brigas e tal. Então, por isso. Então, esses ensinamentos nos ensinam a como nos relacionarmos. Adel. Tem muitas coisas que acontecem aí que só bastaria dizer assim, pô, pai, me perdoa. Certo. Se convencer, arrepender. Arrependimento. Né? Um arrependimento. Ô, pai, me desculpe pelo que eu fiz. Tá entendendo? Entendi. Tanto de um como do outro. De ambas as partes. Porque se isso não ocorrer, os dois vão acabar se matando. É verdade. Tem que haver alguém que ceda. Então, quando eu aceito a Cristo como Salvador, eu sou capaz de fazer isso. É o que deve, né? É o que deve. Não, eu estou dizendo que eu sou capaz de fazer isso. Você pode não fazer porque você, como a Bíblia toda, ela mostra uma condição, ela é condicional. Certo. Não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, né? Não morra, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele, há uma condição, terão aqueles que não vão crer. Sim. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que, através desse versículo que eu li, João 3,16, que eu recitei aqui agora, o que eu li, João 3,36, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho, quem tem um filho tem a vida eterna, quem não tem o filho não tem a vida e a ira de Deus sobre ele permanece, nos mostra que a salvação não é creditada automaticamente.
Jesus morreu, todo homem está salvo. Não. Por esse texto, Adelmo, eu não consigo enxergar isso. Eu vejo uma condição. Logicamente, eu vou ter aqui alguns embates, né? Certo. Porque tem aqueles nossos irmãos que creem que da predestinação, né? Sim, sim. E aqueles que não precisam fazer nada. Jesus morreu por mim, já deu a salvação, acabou. Só que assim, e o que acontece quando as minhas práticas é uma mensagem de aceitação ou de rejeição? Ou você não concorda com isso? Não, quando as minhas práticas, as minhas atitudes é uma mensagem de que eu aceito ou eu rejeito. Certo. Né? Aceita Jesus, o cara... Geralmente, essa expressão de levanta a mão e tal, nós estudamos muito em nossas igrejas evangélicas. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. A pessoa levantou a mão. Amém, está salvo. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo realmente é salvo. O que crê? Que crê em que Jesus aceitou. Cristo, que aceitou. Eu não posso confirmar de que aquele que levantou a mão, ele aceitou. E eu não posso. Ele fez uma publicação, levantou a mão e dizendo, mas parte muito da minha pergunta. Quem quer dizer? Eu quero, mas eu não sei se realmente aquilo foi verdade. Deixa eu falar aí. Agora não, peraí, segura aí. Então assim, 4h30. Vá falando, eu quero terminar. Mas assim, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar ao ponto? É que o texto que você leu, João capítulo 12, versículo 48, versículo 49, versículo 50. Certo. Ele diz, do versículo 48, aquele que rejeitar a mim isso. E a minha palavra isso. Já tem quem o julgue. Então, essa rejeição, ou seja, não é algo, eu aceito a Jesus, meu Deus, eu te amo, eu te louvo e tal, levanta a mão. Não. Essa rejeição, Ademo, vai estar muito versada nas minhas atitudes, no meu cotidiano, na minha vida. E essa aceitação também. Ou seja, quando Evangelho de João capítulo 4, quando Jesus na conversa com a mulher samaritana, ele diz, a hora vem... E agora é... que os verdadeiros adoradores, existem falsos, claro, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isaías diz sobre isso, Mateus, Jesus, eu conheço o texto de Mateus, Jesus traz esse texto, e Mateus fala sobre ele. Mateus quanto? Mateus capítulo 7, este povo que honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, assim, por que o coração está longe dele? Né? Porque isso é algo muito superficial. Mas na sua essência, ele não quer isso. Então, e não tem jeito. A pessoa, ela, uma hora ou outra, ela cansa do teatro. E volta a ser quem é. Sim. Certo? O porco volta a comer lá, lavagem. Não tem conversa. Então, assim, geralmente, às vezes, muitos estão no teatro. E que teatro? Eles estão exercendo um papel. Vai. Mas chega uma hora que ele cansa, ele esquece ali e faz o que... Ele é o que ele é. Certo. Então, assim, por que ele é o quê? Porque não está no coração. Porque se tiver no coração dele, tá entendendo? Quer ele vá no culto todos os dias ou não, ele não vai fazer aquilo, não. Porque aquilo está no coração dele. Entendeu? Então, é sobre isso que o aceitar Jesus é aceitar esses ensinos. Esse ensino está em teu coração. Esse é o motor da sua vida. Eu não sei se a expressão pode ser bem colocada. É uma filosofia de vida. Ou seja, ser um modo de viver, assim dizendo. Sim. E isso é aceitar Jesus como Salvador. Pronto. Deixa eu falar. Agora diga a sua. É como eu falei, essa questão. Porque assim, eu vivo em um mundo diferente um pouquinho do seu, que as pessoas não me perguntam como pergunta você. Ela pergunta, Alan, como é que eu quero aceitar Jesus? Aquele arco-írisinho, aqueles pôneizinhos. No meu caso, elas me perguntam duramente. Sim. Ela fala, mas esse saco aí desses pastores, manda levantar a mão.
Eles se perguntam assim, no popular, né? Porque ficamos não aceitar isso, nem sei quem é Jesus. Então, ó, primeiro, aceitar Jesus é aceitar o ensino dele. Certo. E a própria palavra dele. Certo. Que é a palavra de De Deus. Deus. É Sim. isso? Sim. Primeiro ponto. O segundo ponto que tá aí, dentro das igrejas, as pessoas aceitaram tudo. A Jesus, aceitaram fazer esse teatro todo, Sim. menos a palavra dele. Sim. Que isso aí é trágico. Como disse o amado Tomo Deu Cris. Trágico, trágico. Porque isso aí não resolveu de nada. Certo. Foi assim, eu perdi tempo, viu muito teatro. Outra questão. Deus já sabia que o ser humano tem a tendência de errar e está errando sempre. É por isso que vem assim, vem aqueles tolos me perguntar. Como eu falei, a turma que me pergunta, o público é diferente do seu. Pergunta, Delmo, mas e essas besteiras que Deus manda fazer todo dia, queimaram um ano todo queimando todo dia, depois uma no final do ano ainda. Eu falei, gente... Queimando? Não entendi. Os sacrifícios do sim. templo. Pra pedir Não, perdão. hoje? Não. Ah, sim. Mas hoje isso também acontece, por isso tem que ter arrependimento diário. Certo. Não, mas queimando o sacrifício? Não, Alan. O sacrifício que queimava no Templo de Jerusalém, lembra que era todo sim. dia? Desculpa, sim, entendi. Tinha o sacrifício diário e o sacrifício do final de lá da festa, Certo. né? Que não era em janeiro, Certo, tudo nem bem. era em dezembro. Não, tudo bem, entendi. Aí vamos, que era lá para abril, naquela época. Então vamos supor. Deus já sabia que o ser humano estava tendente a pecar. E ele quer que o homem reconheça que está errado e que se arrependa. Certo. Eu errei aqui, meu Deus, eu quero me arrepender disso que eu fiz agora. Porque o homem agora, como eu falei no vídeo com Alas, Satã, que é a serpente que estava lá, que estava fora do homem, agora está brigando com a natureza humana. A natureza deles divina lá tá... Sim, mas aí... Peraí, rapidinho. Fala. Tá os dois ali brigando, e esse ser humano tá sempre pecando por causa disso. Perfeito, tá certo. E Deus quer que diariamente ele se converta daquilo. O ser humano não está numa condição hoje de uma conversão única, ligeira. Eu levantei a mão aqui agora, eu mudei tudo. E no teatro tá. Na vida teatral, Certo. cristã, ou de qualquer religião, só cristã. Pode ser budista, qualquer uma. Na vida teatral, elas mudaram, elas são boas. Até alguém pisar no calo delas, né? Até ela não receber o dinheiro dela que cai na conta. Mas... na vida nós que vivemos no mundo dos seres humanos, pobres mortais, na realidade, a gente sabe que o ser humano está errando sempre. E por isso que Deus queria o sacrifício diário lá no templo. Certo. E depois no anual ainda reconhecendo ali, ô Senhor e tal, eu vou pedir por mais esse ano que eu vivi e tal. Quando Jesus vem, essa conversão também ele requer. Ele não pediu aquele sacrifício porque é ele que se sacrificou, como diz o texto do Paulo, que de uma vez só ele entrou lá e se ofereceu e foi sacrificado Certo. pelo pecado de todos. Só que as pessoas precisam aceitar o sacrifício dele. Delmo, você está, assim, na minha visão, corroborando o que eu disse. Porque, olha só. Sim, eu sei. Eu tô sintetizando na linguagem do que estão me perguntando. Pronto, beleza. Porque, assim, a pessoa tem que se arrepender. Beleza, certíssimo. Agora só é que se arrepender, o arrependimento não é palavras. Não, é palavras, Alan. Não, eu sei que você não disse isso. Sim. Mas só pra também Sim. encaixar aqui, né? O arrependimento, o que é o arrependimento? O arrependimento é uma atitude. Sim. Não, eu fiz errado. Mas não vou fazer mais. Certo. Dai-me força, Senhor, para que eu não faça mais. Porque sem o Senhor eu faço. Sim. Ou não é? Claro. Se o Senhor não estiver comigo, eu vou fazer, porque eu sou fraco. Eu preciso do Senhor para que eu não faça mais. Se eu fazer, me perdoa de novo. Aí é para meditado. Então a pessoa vai... Não. Não, tudo bem. Tô falando da natureza humana, Alan. Tá certo. Então, aí, Lucas capítulo 9, versículo 23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Sim. Pronto, é algo diário. Tome. A cada dia. Estou falando. Porque então, assim, essa ideia de que levantou e acabou e conversou esse é o erro. direito, tá errado. Mas esse é o erro de hoje. Porque nós existimos muito crente gospel hoje. Não
Tudo gospel. O que é gospel? Só faz cantar música, é música, é música, é gospel, é gospel. É música, enche o saco. É de manhã, é meio-dia e de noite. Música, 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 música. E tem um som até chata. E, assim, Tem hora que até o Djavan tá mais bonito. E os cantores, um mata o marido, o outro mata não sei quem, e fica aquele negócio. Então, assim, por quê? Porque se eu pensar, é igual casamento. Sim. Né? Apesar que o meu casamento, eu vou fazer já 16 anos de casado. Ótimo, é bom. Eu sou testemunha. Vivem bem. Amém. Manda aqui um abraço, um beijo pra minha digníssima esposa, Adriana Alves dos Santos e Almeida. Não mande que o Capiléu... Então, assim, quando nós casamos, realmente, foi flores, foi sol, foi tudo. É tudo. Mas só que já tinha aquela visão de que o casamento não era isso. Sim. No início é tudo bom, mas depois vai vir uma rota do joelho pegando a outra. A pessoa tem que... E nós aprendemos. Eu e minha esposa, nós aprendemos como lidar com isso. Hoje vem muito bem. Não há um arrependimento cada dia disso? Exatamente. E nós nos amamos. Então, assim, nesse ínterim, nesse aspecto, então, o que acontece? O homem aceita Jesus como Salvador. Sim. Pronto, resolveu todos os seus problemas. É isso que eu tô falando. Mas é chato. Tá errado. Então, assim, pronto, resolveu todos os problemas. Quem tá desempregado agora consegue emprego. Quem bate na mulher não bate mais. Se o marido apanha na mulher, agora não apanha mais. É não que mais apanha. Se ele tinha desejos homossexuais, não tem mais. Aonde que disse isso? Ou seja, tudo que trazia culpa para ele, agora não tem mais. Porque a culpa não é dele. A culpa é do diabo. Sim. Então, pronto, resolveu tudo. Só que o aceitar Jesus não é isso. É isso que eu tô falando. Então, muito bem. Então, aceitar os seus ensinos. E os seus ensinos, o ensino de Cristo, versa sobre o que é diário. Isso aí. Diário. Processo. Apóstolo Paulo, que você, né? Não leio muito. Não é muito, mas apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele diz: a carne luta contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. É por isso que eu citei de Gênesis lá. Eu sei. Eu pego de lá. Eu sei. Essa luta que há. Rapidinho, você falou de Paulo, eu gostei. Sim. Porque assim, por eu estar nesse mundo cristão, judaico, islamista, o povo fica... Mundano. Aí o povo fica falando mal, mas lá no fundo, a ideia que eu sempre tô falando pra turma é porque assim, é só pra não dar o braço a torcer. Quando eu falei que, conversando com um amigo meu, eu até cheguei a essa ideia, falei com ele, eu entendi em Gênesis, que eles chamam de Bereshit, que é o nome verdadeiro do nome, né? No início. Eu falei que no versículo, a intenção de pecar agora, que é a serpente. Certo. Ela agora, se eu aceito, por isso que eu quero puxar esse assunto, porque assim, ele seduziu. Satã seduziu a mulher. A mulher, certo. Então ela fez o que? Agora ela aceitou os ensinamentos dele. Perfeito. E a partir de agora ele vive dentro dela. É verdade. Aí ela fala para Adão o que aconteceu, ele agora seduz Adão através dela, ele também aceita os ensinamentos, e ambas as carnes agora estão agora com a intenção de pecar e a centelha divina brigando dentro deles. Verdade. Muito... Paulo falou a mesma coisa aí. E você tem ideia? Isso que eu tô falando. Aí depois fica a pessoa, Débora, eu não entendo você. Entende sim, é porque não quer ler Bíblia. Verdade. E tu vai pra lá, né? Então, sei lá, eu tô apontando. A câmera tá ali. Tá. Mas a gente não tá vendo, né, pessoal? Eu tô gostando de olhar pra você. Tinha que olhar pra lá. Não, tanto vai. Viu, Alan? É isso que eu tô dizendo. Que na hora que a pessoa fica me dando querendo me dar uma chaculetada, eu lembro isso não. Aí Paulo fala a mesma coisa. É porque, na verdade, diariamente, por isso que Paulo fala que o mal que ele... Não é isso que Paulo fala? Isso. Que o bem que ele quer fazer... Ele não faz. Mas o mal que ele não quer, ele faz direto. Tá sempre diante dele. E que ele faz. Ele faz. Você tá entendendo? Tô entendendo. Porque pra eu aceitar Jesus, não virar uma hipocrisia. Uma hipocrisia, é verdade. Não virar uma brincadeira, que tipo assim, a realidade é que o ser humano peca muito. Verdade. Deus detesta o ser humano que não quer se arrepender diante dele e que não quer se humilhar. E se não quiser, ele vai fazer se humilhar de qualquer jeito. Verdade.
Ah, André, mas é se humilhar, conversar com o pastor da igreja. Não, ele tá falando dele primeiro. Verdade. Ele não quer saber do que ninguém acha, ele quer saber dele. E ai de tu que não se humilha diante dele, que vai ter o resultado vindo contrário. Então, aceitar Jesus é a mesma coisa que com Adão e Eva fez com a serpente. Aceitou o ensinamento deles, a doutrinação, a sedução de Satã, eles aceitaram. A partir de agora, vive dentro dele o pecado. Pecado, realmente. Que com essa transação com a carne ainda gerou um filho que foi a morte. E sem contar que o salmista Davi, que inclusive tem alguns pensamentos aí contrários, mas eu penso da seguinte forma. Davi disse que em pecado concebeu a mãe dele. Sim. Aí uns dizem que a mãe dele é uma prostituta. Eu falei, não, eu não penso assim. Eu não sei, não tô lá. Mas assim, quer dizer que nós já nascemos em pecado. Sim. Né? E a própria Bíblia diz, Filipenses... E que todos pecaram, Romanos, né? Tá ali capítulo 2, né? Que Jesus veio em pecado, mas não pecou. Capítulo 1. Sim. Certo? Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo disse o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo. Mas espera aí, não foi a mulher que foi seduzida, mas a responsabilidade estava sobre o homem do homem. Sim. Por que deixou a mulher desprovida? Por que ouviste tua mulher? Então... Não, e ela representa ele. Acabou. É isso aí. Ela fez aquilo porque ele deixou. Exatamente. E é uma só carne. É. E aí é o resultado. Por um homem entrou o pecado do mundo. Certo. Com o pecado, a morte. Sim. Porque do dia que comerdes, certamente morrereis. Isso que eu falei. Por um homem entrou o pecado no mundo, com o pecado, a morte. Essa relação, eu não vou falar o nome de quê? Não, deixa pra lá. Os dois juntos gerou a morte aí no fim, A morte passou para todos os homens. Sim. Por isso que todos pecaram. Pronto. Então, todos nós pecamos. Romanos 3:23, né? Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Né? Certo. Então, mas só que no próprio Romanos capítulo 5, no versículo 8, até antes desse versículo, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pronto. Ainda pecador, ou seja, não tem jeito. O homem é pecador. Então, só para não ficar... O pessoal, Alan está dizendo que para ser salvo, ele tem que se virar, ele tem que deixar de fumar, tem que deixar de beber, tem que fazer... Não. Não tenha o que eu e você faça para ser salvo. Sim, sim. Não é pelos meus méritos. Não é uma troca aí de não coisa. Tem o que... Homem nenhum pode fazer nada para ser salvo. Homem nenhum. Que Jesus fez. Sim. Amém? Filipenses, capítulo 2, né? Versículo 13, 14, 15. Fala sobre isso. No 14, diz assim, ó, e a cédula, que era a dívida, né? Que era contrária a nós, ele riscou. Pronto. E uma promissória. E uma promissória. E cravou na cruz. Ele fez isso. Por todo homem, né? Aquele que nele crê. Sim. Certo? Por todo homem, ele fez isso. Agora, aquele que nele crê. Porque, segundo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que o apóstolo Paulo disse, apóstolo Paulo, que você não gosta muito, mas ele escrevendo aos Timóteos, ele diz... Não, gosto, não é que eu leio muito as cartas de Paulo. O desejo de Deus, que quer que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Mas no próprio texto ele diz, mas nem todos obedecem ao evangelho. Sim. Pronto. Quando ele fala nem todos obedecem ao evangelho, não está dizendo do mundo, não. Eles também, que nem conhecem, nem foram ensinados, como nós também, muitos de nós. Sim, nem todos obedecem ao evangelho. Muitos podem estar no evangelho, mas não obedecem ao evangelho, por conseguinte, o evangelho não está neles. Sim, com certeza. Então, essa questão de aceitar a Jesus é algo que, eu vou usar essa palavra, transcende, que você gosta muito dessa palavra. Sim. Transcende usar roupa bonita, gravata, terno, saia longa. Pelado. Transcende usos e costumes, né? Tudo isso tem sua importância, não vou dizer que não é importante. Tudo isso tem sua importância, tem importância. Só que o mais importante é o viver, certo? Porque o que nós podemos presenciar nos dias atuais
sobre a questão de aceitar Jesus, fulano aceitou Jesus, graças a Deus, Bertano, eis aquele e tal, é que a primeira manifestação é externa. Certo. Muda a roupa, né? Muda o corte de cabelo, muda isso, muda a linguagem, às vezes, tal. Mas não muda dentro. Vai adiantar? Não. Não vai adiantar. Então, assim, a primeira manifestação é interna. Certo. Por mais que eu sou humano, você aceitou a Cristo, e a primeira manifestação sua é interna. Por mais que eu, que estou do teu lado, veja que a externa está demorando, mas primeiro é interna. Primeiro é dentro. Com certeza. É de dentro para fora. Certo? Porque de fora não é para fora, não tem jeito. Sim. Então, assim, Adelmo, nesse sentido, os textos que nós lemos, nós versamos e tal, para fechar, porque a gente começou que hora? Nem sei que hora a gente começou. Mas aqui dá até uma ideia, nós estamos aqui há 1h e 25 minutos. Ninguém vai assistir, ninguém vai ouvir. Vai sim. Vai, porque 1 hora de vídeo eles vão ficar com preguiça de olhar. O problema aqui, todo mundo sabe que é tudo gigante os vídeos. Tá certo. Então, assim, mas fechando, né, resumindo tudo que eu falei, né, ainda podia falar mais. E vou fazer um tema em cima desses assuntos, você vai ver. Mas da próxima, na semana que vem. Mas fechando, né, o aceitar a Jesus como Salvador, né, como nós dizemos, ele é único e suficiente. Certo? Ele é único e suficiente. Por quê? Eu posso ler o texto? Pode. Eu gostaria de ler o texto aqui, que eu já falei. E olha só. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quando vós, apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Colossos, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Né? Primeiro, só a questão da incircuncisão, é uma prática estritamente judaica. Sim. Certo? Mas aqui, no sentido figurado, de que a circuncisão era uma pele do prepúcio, que ligava a glande ao corpo do pênis. Sim. Então, quando fala a incircuncisão da vossa carne, é porque tem algo que nos liga ao mundo. Sim. A minha carne está ligada por uma membranazinha ao mundo. Ainda sinto aspirações pelo mundo, ou seja, ainda sou contaminado pelo mundo. Inclusive, a circuncisão, né, a fimose e tal, é algo que tem que ser feito por causa também de limpeza, de asepsia. Sim. Porque ela junta muita sujeira e tal. Então, quando você faz, você corta ali, você limpa e você livra o corpo do pênis da sujeira. Então, assim, o que acontece? Quando eu corto essa membrana com o mundo, eu estou dizendo que eu deliberei, eu comecei, a partir de agora, um processo de purificação. Sim. Eu vou me contaminar, lógico. Mas eu estou em um processo de limpeza. Então, a incircuncisão da vossa carne. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Por isso que Jesus é suficiente. Tudo aquilo que nos condenava, e o que condena é pecado, que está longe de Deus, não importa qual seja. O pecado não tratado, não perdoado, ele vai nos afastar de Deus. E, segundo o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, né, o pecado que nos condenará ao inferno, diz o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Não é dos pecados. Do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, veja que é bem forte essa expressão do pecado.
Mas do pecado na essência, Isso, o pecado. pecado. Não é de coisa que tá fazendo. Qual é o pecado? Aí Jesus explica. Versículo 9. Sim. Do pecado de não crer em mim. Isso aí. Da justiça, porque eu voltarei para o meu Pai e não me vereis mais. Né? Nesse aspecto físico aqui, né? Veremos no céu, aqui, aspecto físico aqui. Não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste século, ou deste mundo, já está julgado. Não tem conversa. O diabo já está julgado. Sim, Pronto, sim. é isso aí. Então, assim, vai convencer o homem do pecado. Ou seja, que se ele precisa aceitar a Cristo como Salvador, certo? E o que é aceitar a Cristo, como nós falamos? O que é aceitar Jesus? É aceitar, é viver os seus ensinos. Sim. Aí, até eu estou prolongando, né? Mas Não. só mais um versículo. Vá. Mateus capítulo 3, Sim. no versículo 10, diz assim: em sua mão tem a pá. Sim, eu Assim já é pa- gosto desses Não, negócios. é- Isaías também fala. Não, a Que pá vai é o 11, limpar. o 10. Eis que está posto o machado, né? Eu Sim. fiz o machado e falei pá. É, pai de Isaías. Que vai limpar. Eis que está posto o machado à raiz das árvores. Sim. Aquela, pois, que não dá fruto, corta e é lançada no fogo. Ele diz, viu? Aí João Batista diz: eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas virá outro que é mais poderoso do que eu, da qual não sou digno de me abaixando levar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, eu falei João, é errado. Sim. Mateus capítulo 3, versículo 10 e 11. Ou seja, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse batizará com o Espírito Santo é o que está dito lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Sim, sim. E tendo ouvido o evangelho da vossa salvação. O evangelho é Cristo. Sim, ó. E nele também crido, fostes selados Sim. com o Espírito Santo da promessa. Selo é algo que só é aberto no destino. Está selado. Quando formos para o céu, vai sair lá. Então, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Este é o selo, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, e com fogo, referindo-se àqueles que não aceitarem a Cristo. Porque, nesse contexto, quando ele está dizendo, chegou os fariseus e saduceus que representavam aqueles que não creem em Cristo. Certo, certo. Então, aqueles que aceitarem serão batizados com o Espírito Santo. E os que não, com fogo. Pronto. Pronto, é isso aí. Então, isso é aceitar a Jesus. Então, o aceitar a Jesus é viver os seus ensinos. E onde é que eu vejo os ensinos de Cristo? Na Bíblia. Pronto. Pronto. Os evangelhos. Isso. Os evangelhos de Cristo. Você vai ver o que é que Cristo falou. E os outros textos de 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 Coríntios, vai versar muito sobre o comportamento de igrejas. Sim. Sobre o comportamento do ser humano. O que aconteceu que deu certo. O que aconteceu que deu errado. Vai ter muitos exemplos que vai nos ajudar. É como o livro dos reis e os profetas. Os profetas, Deus falou, os reis, Deus exemplo. O que aconteceu? É, isso aí. Ô, Alan, mas esse que você leu agora antes desse foi de que foi... O Colossenses? Quando ele vier, não, foi em João? Mateus 3. Rapidinho, uma coisa interessante que você falou, que já cantou a pedra até no próprio texto, pai, quando ele vier, convencerá o mundo. Ah, sim. Você está falando do... Não, Evangelho de João, João, 16. tô falando de João. Ah, sim, desculpa. Quando ele vier... Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora separe o primeiro. Do pecado. Do pecado. É. Fala aí. Do pecado de não crer em mim. Certo. Segura um pouquinho aí. Certo. Ó. Convencerá o homem do pecado, que é do pecado, não é dos pecados. Pecado na essência. Certo. Fala o segundo, porque que eu vou lhe falar do terceiro, você vai ver que eu vou voltar pro primeiro no terceiro. Fala o segundo.
Da justiça. Da justiça. Por que da justiça? Porque vou para o meu pai e não me vereis mais. Certo. Se ele vai ficar da justiça, ele vem fazer um papel jurídico aqui. Sim. Né? Jurídico eu falo Sim. no sentido Não, direito, do direito. Eu entendi. É alguém que foi dado uma autoridade Certo, eu entendi. pra vir na Terra fazer algo representando a Deus. Sim, entendi. É isso? Sim, E entendi. quer dizer que ele executou e foi, E e foi, não vai então, voltar porque ele só veio fazer isso. Vem fazer isso, acabou. Pronto. Agora lê o terceiro. Do juízo. Por quê? Porque o príncipe deste século já está julgado. Pronto. Ele veio julgar o que incluiu o pecado no mundo. Lá de Gênesis. Tá certo. Ele veio confirmar, ele como representante de Deus, Uhum. vendo que o homem já estava engodado no pecado que Certo. Satã deixou. Certo. E que Satã não se arrepende, nem ele, o ser humano que tiver o mesmo comportamento dele, estará julgado do Pronto. mesmo jeito. Agora deixa eu ler o texto aqui, Ademo, para Leia. ver se eu deixei de falar alguma coisa. Vá, leia. E quando ele... Versículo 8. João 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado por não crer em mim. Isso. Falamos certo. Da justiça, porque eu vou para o meu pai e não me vereis mais. Sim. Falamos certo. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Sim. Pronto. Então, acertamos. Certinho. Realmente. Então é aí. isso. Jesus, ele veio só trazer, confirmar essa condenação, ele veio com o papel jurídico agora, representando a humanidade agora, Certo. no espaço-tempo humano, da sociedade humana. Ele veio agora convencer, ele veio julgar o príncipe que trouxe o pecado para que o homem se mergulhasse nessa Pronto. lama. Adelmo, nós vamos encerrar, não é isso? Certo. 5 horas da tarde. Eu desconfio de que alguém vai assistir porque está muito demorado. Ah, problema. Tá bom. Então, assim, posso falar minhas considerações finais? Vá, Pronto, diga. considerações finais, que vou tentar ser breve, em 2 minutos. 17:1, 17:3. Agradecer. Certo. Para mim é um prazer, entendeu, Sim. Adelmo? Dizer que, nessa nossa conversa aqui, né, não é algo que eu vou me preparar em casa e tal. É algo que eu vivo, Sim, a gente tá aqui pra que isso. eu acredito. É o bate-papo nosso. Bate-papo nosso. Só tá gravando. Tá gravando. Não, assim, rapidinho. Uhum. O povo tem que entender, que eu já falei, que a gente não faz personagem. Não, Então vamos supor, que a gente, quando você vende lá, sua mulher liga até ligando por causa disso. Que a gente passa 2, 3 horas conversando de Bíblia. A diferença é que te gravou agora. Pronto, é. Mas aqui não tem. Porque os blogs de teólogos, eles vão ali fazer uma sistematização. Pinte a orelha, faz a Escolher sobrancelha. um versículo, casa com outro, a gente não tá aqui não, pra isso. A gente não tá tá. aqui pra discutir os assuntos bíblicos que a gente sempre discutiu. Isso. E sem contar que, logicamente, no nosso diálogo, eu posso ter dito umas 2 ou 3, 4, 5 ou 6 cargas d'água, mas não é nada que ninguém possa... Um caminhão. Caminhão. Caminhão de água mineral. Mas é normal. Não bate-papo assim, informal, sem muita coisa, muito protocolo. A gente, né, acontece de... Né, mas agradecer, né? Tem que falar, né, Adelmo? Agradecer os ouvintes do canal Adelmo Souza, né? Se tiver 2 likes, viu, Adelmo? 2. Não é possível que não ter 2, né? Se tiver 2 likes, a gente vai dar aquela aula de matemática. É verdade. 2 likes. Se tiver 2 likes, pronto. Não precisa Pronto. mais de novo. Agora sim. Pronto, eu mando os meus sobrinhos entrar e dar o like Pronto. pra a gente resolver. Eu vou entrar. O ruim que eu não entendia muito disso. Falei, já sei. Eu vou entrar e vou encher e vou ficar apertando toda hora para dar uns 200. Não vai, Mas não. quando apertava, dava o like e acendia. Quando apertava, apagava. Eu falei, não deixa não, véio, senão eu encher. Não. Aí, rapaz, o cara tá sendo ouvido. Mas, transmitir um abraço para os ouvintes, né? Pode ser que tenha alguém conhecido, né? Não sei quem é, mas um abraço a todos os conhecidos. Pode ter parente meu, um Tem, abraço. bocado aí. Tem, né? Amigos e... Valéria, Juliano. A minha prima do coração. Tem um abração. Tem um galerão aí. Um beijão pra minha prima. Não, e meu sua mãe primo. vai lhe ver, porque senão. Minha mãe também, não né? pode, né? Ela não Um abraço pra minha mãe, Valdinete, Araújo, Almeida, né? Quer dizer, não, rapaz, não. Eu acho que Tem mais nome. Não, tem mais nome. Deixa eu falar.
Para aí. O nome mudou lá, eu até me atrapalhei agora. Tem mais nome. Mas minha mãe, que ela sabe que é. Um abração pra ela. Né, pra toda os ouvintes do canal. A Delma, inclusive. Não sei se... Eu não quero aqui prestígio. Sim. Mas depois que começou a gravar os vídeos, né? Sim. Seu canal aumentou. Foi. Tava em, acho que em 60 ou 50, alguma coisa. Foi. Tá em 90 e cacetada. Não, tá 115. 115? Olha, rapaz. Tá vendo aí? Se fosse comercial, você ganha dinheiro. Mas a gente não quer isso. Tá bom, Adelmo. Então, um abraço. Ô, Alan, vamos cantar aquela... Leva bora. tu pra não dizer que a gente não toca. Bora. Porque o povo quer assim, esse negócio não Bora funciona, esse teclado de enfeite. Vamos cantar. Vocês vão ter a oportunidade Ô, Jesus. de ouvir a letra deste hino. Isso. Não é minha voz. Não, mas aí- a letra deste hino. Amém, Adelmo. Nós não queríamos ouvir. Vamos lá. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Pronto. Graças a Deus. Não, aí eu falei naquele último vídeo. Você falou bem assim... aqui eu não canto, mas você não canta nada. Aí o povo, Adel não pode falar assim não. Pode? Eu falei, não, é ruim mesmo pra cantar. Não tem que ser bom em tudo. Eu sou bom em nada. Jesus disse que nele mesmo era bom. Nele é bom. Imagina o resto. Mateus 19, né? O Sim. jovem rico. Aí a pessoa quer ser bom demais. Não pode. Mas a gente já despediu já, né, Adelmo? Então, então... tchau. Fiquei até com saudade, mas tchau pra vocês. Até a próxima. Ô, Deus abençoe. Alan, não sei não. Vou fazer a transferência aqui de imagem e vou finalizar lá. Oh, meu Deus.